Olá, sejam todos muito bem-vindos ao sexto Fórum Brasileiro de Naturopatia, realizado pela Comunidade Brasileira de Naturopatia. O meu nome é Walter Silva Júnior, eu sou naturopata, sou especialista em gerontologia, eu sou membro da Comunidade Brasileira de Naturopatia, né? E a palestra que eu vou trazer para vocês hoje é a anamnese e a bioinformação na saúde do indivíduo. Anamnese, né? Então, a anamnese, ela é o processo inicial de uma consulta. Ele é, eu digo que ele é sempre aquela entrevista que você faz, onde você vai levantar os principais dados da queixa, né? Então, chega para você no seu consultório, ou seja, presencial, seja de forma online, independente de como chega esse seu cliente, como você chama ele, é necessário você fazer uma investigação inicial. E a gente dá um nome para essa investigação, né, para esses dados que nós vamos levantar, de anamnese, né? Ele é fundamental, porque ele vai ditar para você o que você vai estar escolhendo como terapêutica para aquele seu cliente que chegou para você ali no seu consultório, chegou para você nessa consulta online, né? Hoje a gente também acaba fazendo muita consulta online. Eu, dentro da minha atuação, né? Eu sou, como eu falei, naturopata, especialista em gerontologia, e eu atuo principalmente com terapia floral, né? E a terapia floral, ela permite também essas consultas online, né? Então, eu sempre digo o seguinte: no processo de uma consulta, você precisa seguir uma trajetória sua, né? E quando você pula algumas partes, as coisas não caminham tão bem, né? Então, quando a pessoa já está ansiosa, ela chega para você muito ansiosa, já querendo saber quais florais, no caso dos florais, que quer usar, é necessário uma conversa, você entrar em todo esse processo investigatório. Por exemplo, a minha anamnese, ela tem umas 80 perguntas, mas eu não gosto de fazer essa anamnese e perguntando assim, item a item. Eu coloco isso tudo em um bate-papo. Então, você saber o que você vai investigar, você ter perguntas para você estar identificando é importante, né? Então, cada um tem um método, né? Eu gosto muito de algumas perguntas estar fazendo ali de forma pontuais, mas outras eu deixo no decorrer do que a gente vai conversando. Então, eu tenho 80 perguntas. Às vezes, numa consulta, eu não preciso identificar lá as 80 questões, mas dentro da minha terapia floral, eu tenho essas perguntas para fazer, né? Que eu até indico você, quando você for construir a sua anamnese, você construir ela baseado nas terapias que você trabalha, né? Então, o que é importante dentro das terapias que você trabalha é você perguntar, né? Então, existem algumas questões básicas. Agora, no decorrer, eu vou falar um pouquinho de algumas questões para que você possa construir a sua anamnese, né? Então, eu construí essa minha anamnese com mais ou menos 80 perguntas, mas eu gosto de fazer um bate-papo. Ouvir é fundamental para que você possa fechar um diagnóstico e que você possa
fazer a sua recomendação. Inclusive, às vezes, muitas vezes, não só você fazer a sua recomendação, mas você recomendar para outros profissionais de apoio, né? Então, a importância também de você identificar uma série de aspectos da vida daquela pessoa, né? Por isso que eu até coloquei no nome lá a bioinformação, né? O que é relevante, né? E aí vão ser feitas muitas perguntas, mas vamos caminhar um pouquinho. Identificação. A primeira parte de toda a anamnese é aquela identificação onde você coloca o quê? Quando você vai construir, coloca ela lá. Nome, sexo, idade, religião, sabe? Você tem que colocar também de uma forma que você não agrida as pessoas com o que você vai perguntar, porque aquele momento é um momento extremamente importante, mas você precisa identificar a pessoa. Então, para cada tipo de terapia, você precisa ter algumas localizações, né? Então, sabe, você toma algum remédio, não está tomando remédio, tem terapia que você vai precisar saber peso, altura, né? No meu caso, eu não, na parte da terapia floral, eu não preciso. Então, por exemplo, a terapia floral, você ali se algumas questões que você pode, que é irrelevante, né? Então, para mim, saber às vezes o peso não tem tanto a ver, não é. Mas agora, alguém que trabalha, por exemplo, vai estar na área de naturopatia com, por exemplo, com a parte de nutrição junto com fitoterapia, aí são questões relevantes. Então, é na identificação que você coloca essas questões, né? Então, essa parte é bem básica, essa realmente é você ler e escrever, né? Quando eu falei, né, são 80 questões que eu coloco, e eu vou escrevendo, eu vou conversando com a pessoa e eu vou ali anotando, né? Então, eu tô no meio da conversa, a pessoa me responde uma coisa, às vezes está na minha questão número 15. Então, você conhecer a sua anamnese, ela é fundamental. É para você não ficar também perdendo tempo ali, se localizando, ou você coloca num papel e depois você preenche ela com calma para que você possa fazer a sua recomendação. Eu, como conheço muito bem, eu estruturei a minha anamnese, né? Então ela tem um ritmo. Eu já sei onde estão as perguntas, a pessoa vai conversando, nesse transcorrer você vai colocando, você vai escrevendo ali o que a pessoa traz para você. Então, a escuta, guardem muito bem isso, né? Você tem que estar atento, tem que saber também fazer as perguntas certas, que possam te ajudar, mas essas perguntas que chamam de perguntas de localização, mas o ouvir é fundamental. Eu sempre falo, a pessoa quando chega para você, ela chega com uma queixa, mas ela também traz na entrelinha a própria solução. Você vai identificar e vai recomendar, mas ela sabe o que ela quer resolver, né? Por isso que a gente precisa ouvir. Identificar os principais motivos que tá levando aquela pessoa a fazer uma consulta. Primeira parte da anamnese, quando eu começo a fazer, eu começo justamente a fazer essa pergunta: o que trouxe você aqui para querer fazer uma consulta, por exemplo, para começar a utilizar os florais? O que está te incomodando? Sabe? Qual é a pedra no seu sapato? O que trouxe você aqui? Quais os principais motivos? Elencar esses motivos, ele é fundamental. E eu sempre falo uma outra coisa que eu gosto muito e que ao longo dos anos eu percebo. As três primeiras coisas que a pessoa traz para você é o que realmente incomoda. Eu chamo isso de, por exemplo, de motivo primário, principal. E aí depois você tem os secundários, que você pode trabalhar junto, mas ela já demonstra para você, ela traz para você o ritmo que você vai precisar ter na sua anamnese. Como eu falei, são às vezes 80 perguntas, e você com 20 perguntas você consegue
identificar, pelo menos no primeiro momento, o que você precisa tratar de forma emergencial, né? Então, às vezes, eu preciso cuidar de algum aspecto logo de início, para depois ir avançando para outras questões. Mas por isso eu faço uma anamnese mais completa, justamente para você identificar tudo, né? Então, os três principais motivos que ela coloca vão ser geralmente os três primeiros. E é esse que você vai acabar trabalhando durante a sua recomendação, né? Então, deixa a pessoa falar. Se você começa a fazer, às vezes, muitas perguntas, eu chamo de fechada, ó, você sente culpa? Sim. Ou seja, você está dando a resposta ali quase que para a pessoa sim ou não. Você não deixou ela falar, porque você fechou aquilo. Então, perguntar às vezes para a pessoa como você se sente, o que você está sentindo, você deixa aberto para que você consiga identificar nessa entrelinha, na sua anamnese que você desenvolveu, né? Então, cada um tem uma anamnese básica ali, né? Então, por exemplo, a pessoa que trabalha com aromaterapia, ela tem as questões dela que ela precisa identificar. Eu, como terapeuta floral, tenho as questões que eu preciso identificar, que eu acho que são importantes, fitoterapeuta e assim por diante. Dentro da naturopatia, cada um tem a sua área e ela vai colocar as perguntas que são necessárias. Agora, quando você faz a pergunta, deixa ela aberta, me fala o que está realmente te incomodando, ela traz para você. E essa escuta ela é fundamental no processo de, de anamnese, né? Então, você pergunta se a pessoa está se sentindo culpada, você identificou que talvez seja culpa. É sim ou não. Agora, quando você pergunta como ela está se sentindo, e você vai fazendo perguntas de localização e vai anotando na sua anamnese, isso vai deixando rico. E isso começa a trazer o que? A história da pessoa. É isso que vai fazer com que você consiga fazer algo para ela específico, exclusivo, individual. Leva tempo para fazer? Leva tempo. E vou dizer para vocês, é a principal parte da consulta, é a parte onde você escuta para que você possa fazer a sua recomendação. A linha do tempo referente aos principais motivos dessa consulta também é fundamental, né? A pessoa vem, você começa a identificar, por exemplo, que é uma questão de culpa, uma pessoa que está se sentindo culpada, chegou para você através, por exemplo, você tem uma pessoa, o psicoterapeuta dela, o terapeuta, o psicólogo, fala, olha, uma terapia com florais, uma aromoterapia para você vai te ajudar nesse momento que você está passando e você identifica que aquela pessoa está com dificuldades, por exemplo, para lidar com a culpa, aquilo está incomodando ela bastante, né? Então, identificar a linha do tempo disso, ela é fundamental, sabe? Quando isso começou, como tem sido ao longo do tempo, né? E aquela pessoa, quando fala, ela não é uma coisa geralmente só, sabe? São pessoas que às vezes têm dificuldades de lidar com outros aspectos do seu dia a dia. Por isso que conhecer essa pessoa é fundamental, né? Se a pessoa chega para você ansiosa, eu quero um floral para culpa. Eu quero um floral para medo, né? Eu tenho medo. Que medo você tem? Sabe? Como começou esses medos? Ele lá na infância você já tinha esses medos, né? A pessoa tem medo de escuro, né? Então como que era essa criança na infância? Foi na infância que começou esse medo, né? Então é importante você inclusive ter esse olhar multidisciplinar. Se essa pessoa veio, por exemplo, de uma indicação de um psicoterapeuta, conversa com esse psicoterapeuta depois também, sabe? Troca, faz um relatório técnico, né? E a informação que você está colhendo no momento anamnese, ela é fundamental. Então, entender essa linha do tempo e às vezes discutir com aquele profissional que te indicou também é importante para que você possa estar
fazendo um acompanhamento, né? Porque eu sempre penso muito também nessa questão, né? Você vai fazer uma recomendação, você precisa olhar esse todo. Ah, eu quero algo para medo. É um medo que eu conheço, é um medo que eu não conheço, né? É um medo que vai ao pânico, né? Na terapia floral a gente vê muito isso, né? Então, são vários medos que a pessoa tem e que eu preciso identificar essa linha do tempo. Aí eu tinha medo quando eu era pequeno, você vai anotando isso tudo, né? Então, essa é a investigação, sabe? Agora, eu percebo que tenho alguns gatilhos e ultimamente isso tem me incomodado muito. Mas tem te incomodado por quê? Então você começa a cercar tudo e coloca na linha do tempo para que você possa ver se no decorrer essa linha do tempo, quais foram os gatilhos, quais não foram. E quando você faz as perguntas, deixando aberto para a pessoa falar, e você vai também provocando, é importante você provocar, porque às vezes você tem uma pessoa que chega para você e ela não é de falar muito, ela é mais introspectiva, então você também precisa provocar. Por isso que você tem que ter aquelas perguntas que você, de acordo com a tua terapêutica, você vai saber se localizar, né? Mas tenha essa visão na hora de você construir a sua anamnese, que você precisa ter aspectos que você coloque em uma linha do tempo também. Bioinformação e aspecto psicossocial, né? Então, você saber quem é a pessoa, a vida daquela pessoa, os hábitos dessa pessoa, o que ela faz, aonde ela vai. Eu gosto de saber sobre religião, como que ela está emocionalmente, sabe? Está passando por sabe, tá passando por um luto, está passando por uma transformação, ela está em períodos de mudanças, né? A vida dela está modificando, o que está acontecendo com essa pessoa? Então, você ter dentro da sua anamnese aspectos sobre a vida dessa pessoa, sobre os hábitos que essa pessoa tem, eles são fundamentais para que você possa compor no final a sua recomendação, né? Então, é fundamental que você possa fazer uma investigação muito maior em relação vida dessa pessoa. E eu falo isso porque ao longo da conversa ela vai dar outros sinais. Como eu falei, né? As três queixas principais que ela trouxer logo de início dita mais ou menos o que você precisa resolver. A Lira já está te trazendo já qual é a solução. Agora, quando você entra num processo de investigar um pouco mais a vida dela, ela começa a te dar pistas que aparentemente eram secundárias, mas que vão ajudar você compor e fechar um diagnóstico. Como as questões relatadas afetam nos hábitos diários? O medo que você me relata que você tem, a culpa, ela está atrapalhando você na execução de algum hábito que você tenha? Ah, o medo que eu tenho, por exemplo, está se tornando pânico e eu não estou conseguindo sair de casa. Então, está afetando um hábito. Eu gosto muito de dirigir, eu gosto de pegar a estrada, mas eu não estou conseguindo. Então, você percebe, você entrar na vida da pessoa, fazer um processo investigatório, essa bioinformação que eu coloquei ali dentro da anamnese, ela passa a ser justamente fundamental, porque você começa a identificar as questões que podem ter nascido lá na infância dela, que ela vem trazendo ao longo da vida dela de formas diferentes, que hoje passa a afetar os hábitos diários dela. Aí eu gosto muito de
ir no cinema, mas eu ando com muito medo de escuro e eu fico em pânico naquele primeiro momento, né? Então, olha como é importante, porque na hora que você for fazer a sua recomendação, você saber o que você vai elencar para trazer para ela, né? Considerações pessoais e familiares relevantes. Não só conhecer a pessoa, mas as pessoas que se relacionam com elas, né? Então, quando você já veio investigando, algumas pessoas, ou do trabalho, ou familiar, dela mesmo, já começam a surgir. E você vai notando isso tudo, porque você vai se localizando e vai vendo o que é relevante para você na hora da sua recomendação. Então, você vai anotando ali a relação dela com família, por exemplo. É uma pessoa que ela vem com medos e esses medos ela também pode estar passando para os familiares dela, inclusive, que vão estar repetindo esse ciclo. Né? Então, percebe? É importante esse tipo de informação, porque às vezes o hábito daquela pessoa, o que está acontecendo com aquela pessoa, está influenciando todo aquele núcleo familiar dela. Então, você também conhecer esse núcleo familiar é fundamental. Ele é fundamental. E dentro da anamnese, né, como eu falei, você vai ter as suas questões que você vai respondendo. Então, você percebe? Esse processo investigatório, essa conversa sobre a vida dela, sobre as queixas dela, elas são fundamentais e ela vai ditar para você o que você vai realmente recomendar. Outra coisa que eu acho que é fundamental antes de você fazer a sua recomendação é entender quais são as expectativas em relação aos resultados. E quando eu falo em falar sobre essa expectativa, uma pergunta que eu sempre gosto de perguntar é se aquela pessoa já teve contato com o tipo de terapia que você oferece. No meu caso, por exemplo, na terapia floral, você já utilizou florais? Parou por quê? Qual a sua experiência com os florais que você teve? Foram experiências positivas? Foram experiências negativas? Você usa outros tipos de terapias holísticas, por exemplo? Teve resultados positivos ou não? Então, entender também a experiência que a pessoa tem, ela é importante. Ou a gente entende a experiência que ela tem com aquele tipo de terapia, se foi positivo ou se foi negativo, ou se foi neutro, nulo, ou ouvir as experiências que ela tem em relação às queixas dela. Então, percebe? O processo da investigação, de você identificar as experiências, a experiência de vida dela, e talvez dela ter utilizado, ou de ter ouvido, porque aí você vai trabalhar a expectativa dela. Porque tem coisas que você vai ter que fazer a longo prazo. Então é importante você abaixar um pouco a expectativa e falar para ela qual é o passo a passo que ela precisa seguir para que ela possa ter um resultado efetivo, um resultado positivo com a terapêutica que você vai recomendar para ela. Então, entender a expectativa dela é importante, é muito importante para que você possa, baseado no que você está recebendo dela, você possa dar o apoio. E eu falo o seguinte: quando você faz uma consulta, ela são duas etapas que eu acho, eu sempre penso muito nessas duas etapas, que é investigar e apoiar. Apoiar baseado no que você recebeu na investigação. Recomendações terapêuticas, como eu falei, é justamente você entrar nesse processo de tudo que você elencou ali, ver se foi suficiente, ver se foi suficiente. Se não foi, você continua na anamnese, você olha as suas perguntas, você faz novas perguntas, né? Então, a tua anamnese, tem 80 perguntas, ela é fechada. Eu
para um determinado aspecto, eu vou fazer essas 10 perguntas, mas talvez dentro dessas 10 perguntas que eu fiz sobre a parte do dia a dia dela, sobre a parte das tarefas que ela está deixando de fazer, que são coisas, às vezes, muitas vezes, significativas para ela, mas que ela deixou de fazer, porque ela está com medos, por exemplo, como eu levei para... Então, eu preciso investigar um pouquinho mais aqueles aspectos para que eu possa fazer uma recomendação que seja mais assertiva, que ela possa se adaptar, que eu possa trabalhar a expectativa dela e, fundamental, que você acompanhe esse processo. E se na hora que você terminar de fazer essa investigação, você vê, inclusive, que essa pessoa vai precisar de outros tipos de terapia, no meu caso, terapia floral, eu falo, olha, você vai precisar fazer junto, talvez uma aromaterapia, você, olha, seria bom você procurar um psicólogo, é bom você procurar uma nutricionista, um nutricionista. Então, sabe, você trabalhar com equipes multidisciplinares de apoio é fundamental nesse processo geral. Então, eu, quando faço uma boa investigação, bioinformativa, entendendo a vida daquela pessoa, entendendo as queixas daquela pessoa, entendendo quem é aquela pessoa, o que ela coloca para você que ela gostaria de resolver, você dentro da sua terapia passa a fazer a recomendação. Acompanha o processo. No retorno, antes dela retornar, passa toda essa anamnese novamente e ouve novamente as queixas. São as mesmas queixas, não são as mesmas queixas, entra novamente nesse processo investigatório. Como eu falei no início, as pessoas chegam com a queixa e dentro dessas 3 primeiras queixas, geralmente ela já traz ali a solução. Pelo menos ela traz a solução que ela precisa, que ela quer resolver, né? Então, o ouvir, para mim, a anamnese é investigar. Esse investigar é ouvir, fazer perguntas de localização, conhecer a vida dessa pessoa, é entender a linha do tempo dela, para que você possa estar oferecendo o seu melhor dentro do seu conhecimento e da sua área de atuação. Eu deixo aqui o meu agradecimento especial à comunidade brasileira de naturopatia pela realização deste 6º Fórum Brasileiro de Naturopatia e principalmente por ela incentivar um estudo contínuo com ética, profissionalismo e muito obrigado e tem aqui a minha rede social da comunidade para que vocês possam, tiver alguma dúvida, entrar em contato que a gente responde com o maior prazer. Muito obrigado.